Olá, meu nome é Paulo Roberto, sou professor de História e hoje nós vamos estudar mais uma pergunta para a nossa recuperação da prova paulista. E essa pergunta veio do primeiro trimestre, que é sobre os Neandertais. Então, vem comigo. Aqui olha nessa imagem e vamos ver o texto aqui. Os Neandertais pareciam semelhantes aos humanos, mas tinham sobrancelhas mais proeminentes, faces salientes e costelas mais curtas, mais profundas e mais largas. Além disso, suas órbitas eram muito maiores, embora não esteja claro se sua visão era diferente da nossa. Os pesquisadores acreditam que o cérebro do Neandertal era aproximadamente do mesmo tamanho que os nossos, embora fossem mais alongados. A respeito dos Neandertais, assinale a alternativa correta. Letra A. Demonstravam pouca habilidade cultural. Letra B. Foram responsáveis pela extinção dos Homo sapiens. Letra C. Eram fisicamente robustos e adaptados ao clima frio. Ou letra D. Representavam uma espécie humana extinta que viveu na África. Observando a imagem e o texto, qual resposta vocês acham que é? Para quem respondeu a letra C, eram fisicamente robustos e adaptados ao clima frio. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre os Neandertais e propriamente nós, os Homo sapiens. Mas antes de tudo, vamos ver sobre a vida dessa pessoa. Primeiro, Charles Darwin e a teoria da evolução das espécies. O Charles Darwin, ele nasceu no século XIX, lá em 1809, no Reino Unido, e foi um naturalista, um cientista que fez uma viagem onde ele observou plantas e animais ali entre 1831 a 1836. Logo em 1859, ele vai escrever o livro A Origem das Espécies, explicando a evolução dos seres vivos e também a seleção natural. Seleção natural nada mais é do que, vamos imaginar animais que têm habilidades para viver em um ambiente. Logo, a partir de serem mais aptos, eles vão ter mais filhotes. Com o tempo, essas características vão ser comuns na natureza. Então, a gente repara que o ser vivo aí começa a se adaptar por meio da natureza, criando suas características. Isso aí é a seleção natural. Então, a sua obra revolucionou a ciência, mostrando como as espécies mudam ao longo do tempo. Lembrando que, quando fala sobre isso, não estamos falando de seres humanos, porque a teoria da evolução dos seres humanos é depois dos estudos de Charles Darwin, de outros estudiosos, ok? Mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Se vocês repararem, você tem vários tipos de primatas onde estamos o ser humano, o homem. Temos que entender que a teoria da evolução das espécies ele vai se aplicar nos seres humanos na seguinte medida, que a teoria da evolução que Charles Darwin defendia, ele também vai tentar explicar depois com outros estudiosos como que vai se dar aos seres humanos. Então, de acordo com estudiosos, o ser humano e como os outros primatas, eles compartilham de um ancestral comum com os outros seres vivos. Então, se a gente olhar nessa linha tracejada, a gente vai reparar que bem lá no início, todas as linhas aí se convergem, se unem. Por quê? Porque ali teria um ancestral mais antigo que não existe mais. E com o tempo, depois de 10 ou 12 milhões de anos, a linhagem começa a se dividir, criando as espécies. Então, nós temos várias, dentro de nós, homens, nós temos vários tipos de espécies, como o Anthropolithecus e também o Homo habilis, e também o que a gente vai ver agora, que é o Homo neanderthal. Então, o Homo neanderthal, ele foi uma espécie humana que viveu ali na Europa, entre a Europa e a Ásia, entre o ano 400 mil a 40 mil anos atrás. Eram fortes e adaptados ao frio, como a gente viu na questão. E eles deixaram influência genética nos seres humanos, ou seja, em nós hoje. Então, tinham habilidades culturais, como usar ferramentas e fogo. Eles foram os primeiros que começaram a enterrar seus mortos e deixar algumas coisas dentro ali de suas sepulturas, coisa que hoje é muito comum para nós. Então, vieram deles. Eles viveram ao mesmo tempo que o Homo sapiens, mas desapareceram por causa da concorrência e das mudanças ali do meio ambiente. Então, hoje não existe mais o Homo neanderthal. Hoje existe apenas o Homo sapiens, que é você, que sou eu. Então, vamos dar uma olhadinha sobre o Homo sapiens. Se olharmos esses dois crânios aí, seriam similares ao nosso. Então, o Homo sapiens aí quer dizer o homem sábio em latim. Então, é a única espécie humana viva hoje. Surgiu ali na África cerca de 200 mil e se desapareceu ali pelo mundo e se espalhou pelo mundo ali. Ele vai desenvolver várias técnicas, culturas, o pensamento simbólico, as sociedades que temos hoje. Eles então tinham o corpo esguio, como a gente tem, o queixo definido, o rosto mais reto e o céu maior do que as espécies humanas. Somos nós, lembrando disso, tá? Aqui somos nós ali. Se a gente observar bem essas imagens, repare que temos tipos de pessoas, cada um de um ambiente diferente. Mas por que acontece isso? Logo está a explicação a partir da migração que o ser humano aí vai estar fazendo, o Homo sapiens vai fazer ao longo da história. Então vamos dar uma olhada aqui. O Homo sapiens se espalhou pelo mundo, formando diferentes
diferentes populações. Então, se a gente olhar nessa imagem que nós temos aqui, vemos na parte vermelha, onde é o continente africano, você tem várias linhas com setas. Ali é uma teoria que fala da Sibéria e Alasca, de como o ser humano ele vai se espalhar pelo mundo durante todos esses milhares de anos. Então a gente vai ver que a partir, por exemplo, de era de gelo, do gelo, ali onde é a ponte de Bering, bem na maior linha que você consegue observar nessa imagem, havia numa era do gelo uma ponte natural feita de gelo onde os seres humanos poderiam ter passado. Poderia também, tem alguns estudiosos que vão defender também que eles criaram barcos e foram se espalhando ali pelo mundo durante esses milhares de anos. Mas de acordo com o ambiente, o ser humano, o Homo sapiens, ele foi se desenvolvendo a partir das suas características e necessidade daquele ambiente, como a gente viu da seleção natural. Então, a gente vai ver que o Homo sapiens, eles começaram com caçadores-coletores, caçavam ou colhiam alimentos, e depois eles aprenderam agricultura e formaram as grandes vidas, cidades e sociedades que temos até então agora, ok? Espero que vocês tenham entendido e a gente possa se encontrar no próximo vídeo e em até!